Líderes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Líder That Scale. Eu aqui, junto com o Rodar, para mais um tema daqueles, certo? Daqueles. Pontos de inflexão do líder. E para falar desse tema, nada mais, nada menos do que Marcos Guirro. Obrigado Marcos, pelo convite. cara, Muito obrigado por estar aqui, viu? Que agradeço. Pô, muito bom, muito bom. Vou trazer as credenciais do Marcos aqui, né? Pessoal, aguardem aí 5 minutos falando aqui. Marcos é formado em administração pela Universidade de São Marcos, com MBA em negócios pela FIA-USP, com extensões no exterior na Universidade de La Verne, Estados Unidos, Universidade de Pequim, China e Pearson College em Londres. Recebeu reconhecimento de Academy Awards nas 3 extensões, ou seja, melhor aluno. Trabalha desde os 15 anos com tecnologia, tendo se aperfeiçoado em negócios durante sua carreira. Trabalhou em instituições como Banco Itaú, B3, Itaú Asset Management, abraçou empreendedorismo e foi cofundador da Lina OpenX. E hoje é diretor na Quadra Softworks. Certo? É isso aí. Esqueci de alguma coisa? Perfeito, é isso. Resumindo 30 e poucos anos em Olha 30 aí, segundos. Olha aí. Ótimo, ótimo. Cara, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. O Rodar e eu, a gente quer saber um monte de coisa, ainda mais sobre ponto de inflexão. É isso aí. Bom. Qual que é a palavra que o Marcos mais fala, desde que a gente começou a conversar? Foram pontos de inflexão. Ah, então a gente tem que falar disso. É isso aí. Foi o resumo do resumo, né, Sim, Marcos? sim. Só o que a gente falou em bastidor aqui já vai muito além disso. Mas, pô, pra gente começar esse papo e falando de ponto de inflexão, acho que tem um que chama muita atenção, mais do que os demais aí. A gente quer tocar neles também, mas você teve uma transição de Itaú para Lina. Exato. Ou, melhor ainda, de executivo para empreendedor. Isso. Como é que isso se deu? Como é que isso se dá, né? Porque acho que tem mais gente pensando, gostaria de fazer, gostaria de ter feito isso. Sim. Essa é uma coisa daquelas que dá borboleta no estômago. Exatamente. Como é que começou esse processo? De onde veio essa mudança? Bom, desde de criança eu queria empreender, só que eu não sabia nem que era empreendedorismo isso, né? Eu queria ter uma escola, montar uma escola mesmo, ter professores lá para ensinar o pessoal. Legal. Aí com o dia a dia essa ideia acaba sumindo da mente, depois que você lembra, depois de vários anos você lembra de volta da sua missão original. Mas quando eu, em 2005 mais ou menos, eu fiz um MBA na FIA de novos negócios e lá você tinha que entregar uma tese que era um projeto de uma empresa. Aí eu comecei a fazer esse projeto, fiz uma plataforma de trading de milhas aéreas na época, foi meu TCC, e eu comecei a me preocupar mais, olhar mais com as atento por empreendedorismo. Eu comecei a comprar um monte de livros, comecei a ler e fui atrás de mentoria. E na época eu consegui uma mentoria com o Carlos Wizard, que era o dono das escolas Wizard, vendeu, hoje tem uma rede, tem o grupo Sforza, na verdade, que é uma holding familiar com várias empresas ali embaixo. E comecei a fazer essa mentoria com ele, então comecei a me preparar psicologicamente, como você falou, para sair do mundo executivo, para sair de uma grande instituição financeira e traçar o próprio caminho, que é o caminho da incerteza. Quando você está lá no Itaú, carteira assinada, tudo bonitinho, bônus, um belo bônus no final do ano. E quando você pensa em empreender, a primeira coisa que você pensa é: não vou ter salário, não sei quando vou receber meu primeiro salário, e provavelmente vou ter que colocar dinheiro do bolso. Sim. Então, para empreender, o primeiro ponto de inflexão é exatamente esse, de você se preparar, ver o que você quer fazer e pensar em que sentido, vou empreender no setor de alimentos, hotelaria, fintech, startup, foca nisso. Aí comece a estudar pra caramba sobre esse assunto. Procure um mentor que não seja um mentor de palco, aquele cara que nunca abriu um CNPJ e vai falar, não, porque você fazendo isso aqui, você vai ficar rico e tal. Tem muito disso por aí. Então procure alguém que já fez uma empresa, de preferência uma empresa de sucesso, que consiga te passar os do's e don'ts, né, para onde ir, para onde não ir, para você ter essa firmeza, essa convicção de realmente conseguir virar a chave. Porque o primeiro momento é o momento de você sai da... É o contrário da Dorothy na Plantas Maravilhas. Você sai da parte colorida e entra para a parte branca e preta. Né? Mas acho que o mais importante é que, assim, se você for só pelo racional de pensar, pô, não vou sair do meu emprego, do meu bônus aqui para empreender. Você tem que ver alguma coisa que ninguém viu lá na frente ainda. Você tem que conseguir mentalizar. É o que o pessoal chama de visão. Então, visão realmente não é uma frase na parede lá. É você conseguir visualizar o futuro que você espera para essa empresa e ver os frutos que você irá colher. Então, eu acredito que o primeiro ponto de inflexão no empreendedorismo é isso, de você ter essa vontade, ter esses desejos, muito tem como missão, muito tem como plano de vida, de você empreender
e construir uma coisa que quase ninguém está vendo? Cara, eu sempre... A gente fala muito de liderança, obviamente, aqui, e escala, e não é linear, né? Não, nem um Então, pouco. aqui a gente também não é linear. Então, a pergunta que eu faço, a gente vai lá na frente e Não, volta. tranquilo. Máquina do tempo. Que eu tô curioso para fazer essa pergunta. Claro. Desde que a gente, várias. né, você topou vir aqui. Cara, qual foi o principal, né, até hoje, ponto que você falou, cara, esse ponto de inflexão, esse dia, essa decisão foi o que causou grande mudança, ou na sua carreira, ou no negócio? A primeira coisa que te vem à mente quando eu pergunto isso? A primeira coisa que vem à mente é uma construção longa, mas vou tentar ser um pouco linear. Eu trabalhei na Bolsa com o Márcio Castro, que hoje ele é presidente da RTM, e tive uma grande afinidade com ele, nessa época nós trabalhamos juntos e tal. E aí ele saiu da Bolsa, foi para Redcar XP ele foi para CETIP. E um belo dia ele me liga, aquele momento inesquecível, né? Tipo, eu tava na fila do Pão de Açúcar, dia 23 de dezembro de 2018, 5 da tarde, um dia chuvoso. Temperatura amena. E aí ele me liga na fila do Pão de Açúcar, pode falar? Posso. Cara, eu quero montar uma empresa. Você tá comigo? Tô. O que a gente vai fazer? Cara, alguma coisa para bolsa. Tá dentro? Tô. Então tchau. Desligou. Falei, beleza. Já tem uma empresa para fazer o ano que vem. E aí, em 2019, começou o embrião da Lina. Então, assim, não tinha nem nome, nada. A gente ficou uns 3 meses na fase de ideação, com quadro branco, pincel preto e escrevendo lá. Então, acho que o primeiro start de vou virar empreendedor foi nesse dia 23 de dezembro, com o start que foi exatamente naquele dia que o Banco Central tinha aprovado o que seria o PIX no futuro, que seriam os pagamentos instantâneos. Então, assim que saiu a normativa do Banco Central, ele me ligou e falou, vamos. Então, assim, entre sonhar, eu quero empreender, e falar realmente vai acontecer, acho que foi esse o ponto de inflexão. Cara, muito bom. Muito bom. Lá... 23 graus, tá? Dia 23 graus. Só não foi às 23 horas, né? Não. Foi foto das 5h23. Boa. Você falou de visão na primeira resposta ali e deu visão da recompensa, como, o que eu vou construir, e o que eu vou colher disso. A visão, a gente também trata de uma forma muito pragmática ali, desde eu vou criar uma apresentação. Eu tenho uma ideia do que vai ser essa apresentação. Essa é a visão. Sim. Eu tenho que cristalizar para eu conseguir traduzir o que é essa visão. Inclusive, a gente tem um parceiro aqui do Leaders That Scale que ajuda você a focar na escala, que é a Inspira Capital. A Inspira faz BPO financeiro, ou seja, ela cuida de toda a parte financeira da sua empresa para você conseguir focar naquilo que realmente importa. Inspira Capital. Conta pra gente qual a sua visão sobre visão e como é que estava isso, se não ali naquele começo, porque você já contou, né? Era o quadro branco. Como é que isso foi se clareando para vocês? Como é que se deu esse processo de construção e clareamento, né, de visão? Cara, eu vou até um pouco além. Isso aqui acho que eu nunca contei em nenhum podcast. Só as pessoas mais próximas sabem disso. Isso que a gente gosta. Inédito, exclusivo. Não saiam daí. Eu não vou lembrar precisamente a data. Mas era... Bom, by the way. Foi antes de tudo isso da Lina, do Itaú, inclusive. Estava na Bolsa, então deve ter sido 2007, 2008. Eu tenho um grande amigo, o Renato Kaffer, que ele sugeriu um curso. Esse curso que você sai e vai para uma fazenda e fica lá o final de semana inteiro sem dormir, naquela base do estresse, tipo autoconhecimento. Eu fui para lá, lógico, fiquei 2 dias sem dormir nesse negócio, não posso dar mais detalhes que o negócio tem que ir lá para sentir. Então o pessoal faz impressão para você conseguir liberar energia e ver o que você vai querer fazer da vida. E tinha um exercício nesse treinamento que era um de meditação. Então você deitava no colchonete, uma musiquinha lá e tal, e o pessoal dá uma forma de respirar, que você usa mais o diafragma, e você entra num estado meio de transe. E nesse transe, eu me vi criança, uma foto que eu tinha, tem até essa foto, eu estou de bicicleta no meio de umas flores lá e tal. Eu vi essa foto e a foto começou a voltar. Meio que Matrix, assim, meio que 3D, uma coisa absurda.
começou a voltar, eu falei, não, peraí, daqui para trás eu sei, eu quero ver daqui para frente. E eu consegui, de alguma forma, empurrar para frente essa visão. E aí eu visualizei, realmente na visão, o Márcio, que é esse diretor, sorridente, a gente estava comemorando alguma coisa, numa sala azul, que era a sala onde os diretores da Bolsa ficavam na época, era uma sala com paredes azuis. Super feliz, comemorando, tal, não sei, aí aparecia uma empresa e, cara, para mim, naquele ponto de vista, naquele momento, eu seria diretor da Bolsa, uma coisa assim, porque talvez o diretor da Bolsa, na sala dos diretores, falei, é isso. Isso foi em 2007. Aí em 2019, 2029, 2020, a gente abriu o CNPJ, nós abrimos a Lina, e a Lina nasceu com o Márcio como sócio e eu como diretor. Então, uma visão meio do que seria o destino ali, essa parte meio espiritual da coisa. Mas realmente, quando o pessoal fala de visão, tem a visão de você colocar no papel o que você acha, realmente você conseguir visualizar com muita nitidez o que você quer, o que você vai fazer no futuro. E aí você constrói esse futuro. Nossa, foi fundo essa, hein? Foi. Já anotei aqui. Animal. Cara, já que a gente entrou nesse... o intangível ele é muito importante, né? Sim. E a gente precisa ter o desafio de sempre tentar tangibilizar e que é Tudo negócio, começa no PowerPoint. né? Ou no papel no guardanapo de Sim. restaurante. E claro que a gente tem... Olhos fechados ali na meditação, né? Exatamente. Chico Exatamente. Xavier lá. Passo para trás. E aí a gente vive nessa busca, né, de tentar tangibilizar, porque negócio, no final do dia, os números não aumentam, etc. Mas tem uma pergunta aqui que tem tudo a ver com o que você acabou de trazer, que é sobre filosofia, né? Então, assim, durante as suas lideranças, e até mesmo hoje do que você coloca, se tem uma filosofia ou diretrizes que para você, assim, cara, isso tem sido importante, tem sido crucial para que as coisas realmente evoluam. Acho que são algumas palavras aí. Primeira é você ter foco, conseguir ver lá na frente o que você quer fazer, foco. Muito trabalho, que eu até vi uma vez era o presidente do mercado Bitcoin, que ele comentou que ele chegou para trabalhar no New York 8 da manhã, não tinha ninguém, o pessoal chegou às 10, quando foi 6 da tarde o pessoal foi embora e ele ficou lá até meia-noite. Então, assim, você não vai fazer uma empresa trabalhando 8 horas por dia. Ah, mas esquece. Não, nada. Nem que a gente pipoca você trabalha 8 horas por dia. Então, você vai ter que trabalhar muito de final de semana, de madrugada, e vai ser normal. Não tem como fugir disso. E outra coisa principal é a ética e índole. Se você não tiver ética, se você estiver fazendo alguma coisa que vai ferir de alguma forma a sua índole, a sua ética, algo que você acha que é errado, que você vai perder o sono por isso, não compensa. Por maior que seja a recompensa lá na frente, não dá. Legal, boa. Eu tava lendo, essa semana o Rodrigo, esqueci o sobrenome dele. Braga ou não? E do agora? mercado Bitcoin? Não, Tá. da Hiker Ventures, o general partner, postou sobre a história com o Belletti, que, eles trabalharam juntos no começo, e daí ele conversando com o segurança, seu Rodrigo, tem que dar um toque que o Belletti está deixando o carro aí na empresa. E, não dá, né? Tá atrapalhando o pessoal. E aí foi falar com o Belletti e era, cara, não é que eu tô deixando o carro. Eu tô ficando direto aqui. Quando eu vou embora, todo mundo já foi. E quando ele chega, não tem ninguém. E quando eu chego, ainda não tem ninguém. Uhum. E tava falando exatamente disso. É muito trabalho construir. O próprio Bill Gates, aquele documentário que saiu há uns 3 anos, ele fala da história da Microsoft e fala, ele é fora da curva, mas ele sabia pela placa quem eram as pessoas que estavam lá, pela placa do carro, né? Que as pessoas estavam trabalhando. Ele falou, era sempre o primeiro a chegar e o último a sair de lá. E aí ele falou, foi assim durante o começo da Microsoft, foi assim direto. Tem até uma história interessante dele, que eu vi, foi algum VC lá que era amigo dele que contou essa história. O cara foi amigo pessoal dele, foi visitar ele na Microsoft. Aí conversaram, almoçaram lá, tal, na hora de ir embora, o cara ia pegar um avião para ir no aeroporto. O Bill Gates falou, não, deixa que hoje eu dou uma carona. Falou, Bill Gates, meu chofer aqui, vambora, né? Aí ele entrou no carro do Bill Gates, era uma Mercedes, e tinha um buraco no painel. Aí começou a dirigir, o Bill Gates conversando com ele, falou, cara, desculpa perguntar, mas roubaram o teu rádio aqui na Microsoft? Falou, não, é o seguinte, eu mandei tirar o rádio. Mas por quê? Falou que se eu tiver com o rádio, eu vou ligar, ouvir rádio, ouvir música e tal,
Só que se não tiver o rádio, eu vou ficar o tempo todo pensando na Microsoft, no que eu posso fazer para melhorar ela, mercados e tal. Então, eu mandei tirar o rádio. Quando eu quiser ouvir uma música, eu ouço de final de semana, quando tiver um tempo livre. Mas assim, o meu tempo durante a semana, meu tempo útil, da hora que eu acordo, da hora que eu fecho os olhos, é a Microsoft. Isso é foco. Hiperfoco. Hiperfoco. O caso dele é hiperfoco. Exato, colocar em condições ali, né, que o ambiente favorece esse hiperfoco, né? Cara, boa. Acho que o Fabiano trouxe um pouco de filosofia sobre liderança, né, sobre como tocar isso. Vou trabalhar em cima disso e perguntar sobre aprendizado. O que ali, você já trouxe, tem mais um ponto de inflexão relacionado a isso, com a Sim. sua... relacionado à USP, né? Sim, Ser sim. jubilado da USP, eu quero que você conte disso. Aham. E também sobre, tem o se preparar, que você já trouxe, o que é aprendizado ali, a mentoria do Wizard. Então, com certeza você é um cara que busca muito isso, já deixou claro aqui. Que, aliás, é um segundo passo dessa pergunta. Qual que foi o grande aprendizado ali dentro da mentoria com o Carlos Wizard? Porque não sei se a gente vai ouvir tantas pessoas falarem mais disso. Então, duas partes aqui. Seus principais aprendizados e como você olha para isso e essa curiosidade aí. Tá bom. Não, vamos lá, vamos primeiro com o Wizard. Bom, o Wizard é uma pessoa que eu admiro bastante. Li todos os livros que ele escreveu até hoje. E aí eu falei, gostando do cara, eu aprecio o trabalho dele, eu poderia, de alguma forma, ter contato com ele. Aí eu tinha voltado da China, montei o meu case lá na China, que era de levar uma empresa brasileira para a China, eu usei o Mundo Verde. Então, se eu levasse o Mundo Verde para a China, onde seriam os pontos de venda? Teria que ser perto de universidade, perto de hotéis com expatriados, tal, para criar aquele vínculo, ser produtos de primeira qualidade, brasileiro. Então, foi criado todo um plano de negócio, validado lá pelos professores de Pequim e parou em pé. Eu falei, vou dar de presente para ele isso, né? Aí procurei, ia saber que ele está num evento lá na Vila Olímpia. No dia que eu ia levar esse documento para ele, deu um problema no banco e não consegui sair. Falei, poxa, que chato e tal. Aí eu mandei um e-mail para ele lá, não conhecia, foi cold call. Mandei um e-mail falando, olha, fui para a China, tem um negócio aqui e tal, e nada, não respondeu. Passado uns 3 meses, tinha até esquecido isso, ele recebeu um e-mail dele falando que tem uma mentoria para 20 pessoas só, na época acho que era R$3.000, uma coisa assim, durante 3 meses, a cada 15 dias uma presencial, era uma coisa assim, e grupo de WhatsApp com ele e tal. Falei, bom, beleza, vamos lá, vou fazer, né? E aí fiz, tem até umas fotos depois eu até compartilho com vocês lá da mesa lá. A gente acabou conversando, entreguei para ele o projeto, que não era só o do Mundo Verde, mas era de importar bicicletas elétricas. Isso estou falando de lá de 2015, 2016. Importar bicicleta elétrica, que hoje virou febre. Tinha um projeto de uma água também especial. Tinha algumas coisinhas, entreguei. E aí ele falou, bacana, esse cara aqui realmente está lendo meus livros, está aprendendo. A gente acabou ficando amigos, aí a gente chegou até a abrir um negócio juntos, que era uma marca de água para exportação. Tinha também o Rogério Salume no Cap Table, que é o dono da Wine. E aí ele acabou indo para uma missão humanitária, saiu dessa empresa. Eu foquei na Lina, essa outra empresa acabou não acontecendo. Mas uma coisa é você ter uma mentoria, como eu falei, com um cara de palco, que nunca abriu o CNPJ, e a outra você tem com um cara que começou com um aluno na cozinha da casa dele, terminou a história dele com 1.000 escolas, vendendo por quase 2 bi de reais o grupo, né, que ele tinha lá para o Pearson de Londres. Então, e assim, de oportunidades de participar de reuniões com ele realmente é diferente, assim, né? Você vê que é outro mundo. Uma coisa legal, né? Nessa marca de água que a gente acabou criando, ele falou assim, qual que é o seu maior sonho? Eu falei, meu maior sonho é ter essa marca de água dentro do zoo da Emirates Airline, distribuindo a nossa água. Ele falou, beleza. 2 semanas depois ele me ligou, você pode ir dar um pulo nesse endereço amanhã? Vou. Na hora do almoço, tranquilo. Aí peguei o endereço, fui, era lá na Band. Aí foi um outro amigo meu, chegando na Band lá, parei o carro em frente ao portão, segurança, o que você quer? Falei, tem uma reunião marcada, tal, esse agendamento. O cara, opa, pois não. Abriu o portão, pode parar ali na vaga da presidência e tal. Aí fui, era simplesmente um almoço com o presidente da Emirates Airlines. Então, eu falei que o meu sonho era esse. Em 2 semanas eu estava fazendo um pitch com o presidente da Emirates. Então, o nível de conexões desse pessoal é uma coisa assim, meio que inimaginável para quem está começando a empreender. Cara, isso é legal. muito, muito, muito legal.
E aí eu vou saindo da ordem aqui, tá, Rodão? Vai, Você não, me vai, xinga. vai. Não, depois a gente volta lá pra USP, fica Isso. tranquilo. Você me xinga. Ah, ele não falou da USP, vamos ouvir primeiro a USP. Tô curioso, USP, tô complemento deixa eu- aí. já que não está linear, eu vou dar um ponto antes da USP. Pô, Tá bom. Quando eu tinha meus 13 anos, eu fui numa loja lá em Itápolis, que é onde eu nasci, e vi pela primeira vez o computador. E eu soube naquele momento que eu queria mexer com um computador. Não era programar, mexer com computador. Aí eu fui atrás de um curso na cidade, fiz um curso lá, e aí foi uma parte interessante, né, que eu vi que eu era meio autodidata. Era o Marcelo Prismic, o dono da escola, e aí ele falou, tem um livro de DBase 3 Plus, que é uma linguagem de programação, você lê o capítulo 1, que vai ensinar a mexer com o teclado do computador, que até então não sabia nem como é que funcionava o teclado, caps lock e tal, as coisas assim. Aí voltei na semana seguinte e falou, você leu o livro, o capítulo 1? Eu falei, não. Pô, mas era só o capítulo 1. Eu falei, então, eu li o livro inteiro 3 vezes. Resumindo, depois de 3 meses eu estava dando aula de programação já. Então acho que o primeiro ponto de flexão em educação foi esse de ver um computador, saber que era aquilo que eu queria da minha vida e aprender meio que de forma autodidata a programação. Eu queria comentar também sobre a Síntese Global, que é a nossa parceira aqui do Leaders That Scale. A Síntese apoia scale-ups, seus founders e líderes na tradução de visão e decisão e em execução, e alinhando a liderança para alcançar aquilo que levaria em um ano em 90 dias. Síntese Global. Aí vamos para a USP agora. USP é Bora. legal. A USP eu me formei não, jubilei. A USP eu passei no vestibular da FUVEST para a USP, para a FEA Ribeirão Preto, em contabilidade. E aí nessa época eu morava em Itápolis, trabalhava em Matão e estudava em Ribeirão Preto. É uma volta de 400 km por dia de carro, Kombi, que vocês imaginarem. Aí fiquei lá uns 3 anos, vim para São Paulo, consegui transferência para a FEA São Paulo. Só que eu trabalhava lá no Brás, na Avenida do Estado, no Itaú, e tinha que chegar até o Butantã, na cidade universitária. Eram 2 horas de carro para chegar, chegava lá destruído. Em resumo, depois de 2 anos também na FEA São Paulo, eu fui jubilado, porque pela regra de 3, não ia conseguir me formar em 6 anos. Aí foi devastador, foi pro carro muito, muito mal, para voltar para casa. E eu prometi para mim mesmo aquele dia que qualquer curso que eu fizesse dali para frente, não importa se fosse de astrofísica ou de culinária, eu seria entre os melhores alunos ali. Eu peguei uma equivalência, e só que nisso, depois que eu fui jubilado, eu tinha pesadelos, que eu estava na USP Ribeirão Preto, na biblioteca, não conseguia chegar até a sala de aula para aula. E acordava transpirando, né? E durante vários anos eu sonhei esse mesmo sonho, que eu não conseguia chegar na sala de aula. Aí eu peguei uma equivalência, me formei na São Marcos em 6 meses, como aluno de destaque da classe. Fiz o MBA, também aluno de destaque. Fui nessas 3 extensões, né, nos Estados Unidos, China e Reino Unido, também aluno de destaque. E aí eu parei de ter pesadelos com a fé. Nunca mais tive. Foi semana passada lá, eu olhei o prédio e falei, pô, não te devo mais nada agora. E assim, o ponto de inflexão de novo. Talvez se eu tivesse me graduado pela fé, eu não teria feito esse monte de extensões, não teria buscado algo mais para provar, para corrigir esse erro que eu tinha feito de me permitir ser jubilado da faculdade. Então, às vezes, o que parece muito ruim ou desastroso, de não ter um diploma de couro de carneiro da FEA na parede de casa, virou uma parede inteira agora cheia de certificados ali. Então, às vezes, há males que vem para bem. Mas eu gostaria de ter me formado lá. Pô, sim. Você tá com sua pergunta guardada ainda? Tô. Porque assim, o Marcos deu os exemplos aqui, mas ele não respondeu exatamente. Qual? Vai, pode ir. O aprendizado 1 ali com Hã? o Wizard Sim. e talvez outro, né? O aprendizado- Você teve bastante coisa aí para trazer Sim. que você queira trazer. Acho que o aprendizado maior que ele deu, estava nessa sala de aula, né? E aí você perguntava para ele e ele respondia assim, sem cerimônias. É um papo de amigos ali. E aí perguntaram para ele, falou, Carlos, qual produto você faria hoje para escalar, para ter uma empresa? Ele falou, hoje eu estou no seguinte ponto. Se eu for entrar no mercado de canetas, com o dinheiro que eu tenho, eu não vou querer comprar uma fábrica de canetas, eu vou comprar a Bic. E aí eu já comprei uma fábrica pronta, com mercado, distribuição, tudo pronto, e só compro o fluxo de caixa dela. Eu falei, pô, bacana. Então, quando você chega no estágio, é mais fácil você comprar as empresas, quando a gente vê muito M&A aí, do que você criar um mercado do zero. E outro ponto que ele deu, que foi o mais marcante para todo mundo, a gente estava num prédio, e aí perguntaram a mesma coisa de mercado. Qual mercado? Ele falou, ele olhou para a janela e falou, seguinte, tem um violinista russo, é o melhor do mundo, ele toca lá na Filarmônica da Rússia, e ele está desempregado hoje,
porque ele perdeu o emprego na Filarmônica e ninguém vai contratar um cara num nível de skill que ele tem para tocar num casamento. Então, assim, o nicho dele é muito pequeno. Só que se você pegar um cara que vende, sei lá, chocolate, bombom, alguma coisa assim, ele pode vender para qualquer um que estiver aqui fora. Ele não está nichado no segmento. Ele pode fazer até o segmento do chocolate mais caro, mais barato, mas ele consegue vender para o mercado. Então a mensagem é: ache um mercado grande, que é o tal do TAM, né? Então tem que ser um mercado grande lá, o TAM Samsung, um mercado que tenha. Então, assim, entre você ser um violinista e vender doce, talvez vender doce você vai ganhar mais dinheiro e conseguir fazer igual a Cacau Show de virar um império. Então, assim, tem que ter consumidor, em resumo. O teu produto é o B2B, B2C, o que quer que seja, você tem que ter consumidores. Ou poucos consumidores que vão pagar muito bem, ou muitos consumidores que vão pagar um pouquinho, mas você vai conseguir arrecadar bastante no final da história. Então, entra na escala também. Animal. Tem que ser endereçável, né? Exatamente. Não adianta você ter o TAM gigantesco lá e o som... Não rola. Pequenininho. 10 pessoas no som. Sim. Bora na não linearidade. Aham. Vamos mudar o tema. O nome do Não. Tá bom. Segue nada. Quero ver colocar na ordem. Depois eu vou editar e colocar na ordem isso. Não, isso aqui é de propósito, pra galera ficar até o final. E o fim é o começo. Cara, eu queria que você contasse sobre a quadra. Né? Então, como que estão as coisas? Por que surgiu? Tem mercado? Brincadeira. Tem bastante. Tem aqui e lá fora. A Quadra é uma empresa jovem, tem 6 anos. Eu conheço os fundadores. Trabalhei com o Douglas Gentil, que é o principal acionista da empresa hoje. Eu trabalhei com ele na Bolsa, meu amigo pessoal. E aí, quando ele montou a Quadra em 2018, ele montou em 2018, abriu formalmente em 2019. Ele me chamou para trabalhar, fez o convite, que naquela época eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, uma certificação internacional numa plataforma de negociação, que é usada no Itaúast. Eu falei, poxa, agora fica chato. Acabei de me formar lá, eu volto para cá e falo, pessoal, tchau, tô indo embora. Não era o timing. Aí, beleza. Aí ele me chamou de novo na primeira semana de março de 2020. Teve algum evento relevante em março de 2020. E aí foi a primeira semana de pandemia, eu falei, olha, eu tô aqui no Itaú, o Itaú congelou tanto demissões como contratações, mesmo que eu queira agora, não dá porque tá travado, tá tudo congelado. Ele falou, beleza, então a gente conversa mais pra frente. Nisso, a minha esposa foi trabalhar com ele, que minha esposa, a Quadra, depois eu vou falar dos produtos, mas ela faz bastante parte de risco também. Minha esposa tinha 18 anos de risco no Itaú, então ela conhecia negócio e programação, foi trabalhar lá. E aí, em 2025, vulgo esse ano, eu tenho até postei lá no meu LinkedIn que eu tenho meus ciclos de 5 a 6 anos, né? Passou disso, eu tenho comichão, eu tenho que fazer outras coisas. E aí eu negociei, saí da Lina e fui para a Quadra. Conversei com o Douglas, falei, eu tô saindo. Ele falou, vamos conversar. 5 horas de almoço, saí de lá com a mão apertada e já saí do restaurante, fui direto para a Quadra para anunciar a minha entrada na empresa. Então foi um negócio que já estava mais ou menos no meu radar isso. O que eu não tinha rolado até então era o timing. E a Quadra ela faz soluções gerenciais para bancos. Bancos, bolsas, empresas que tenham tesouraria ativa. Sejam elas bancos, instituições financeiras ou não financeiras. Então, por exemplo, uma usina de álcool e açúcar. Ela não é um banco, só que ela faz contrato de hedge de dólar, de açúcar, de álcool. Então, esses caras têm uma tesouraria ativa. Então, a gente consegue atendê-los com nossas soluções. Então, a gente tem um módulo que pega preços de mercado, calcula curvas, interpola. O outro chama Viking, faz os cálculos de derivativos mais exóticos possíveis. A gente consegue calcular ali. O outro, que é um IRRBB, que é a parte de risco e também é para atender o Banco Central, parte regulatória de Banco Central. Tem o MIS, que é o sistema que você controla o orçamento da empresa. Então, você faz suas projeções no finalzinho do ano passado. O projeto PCM ele acompanha se está andando, escolando para cima ou para baixo. E tem o Esquadra, que é Esquadra, que é o grande carro-chefe nosso, onde você... Dá o exemplo do banco, que é mais fácil. Tá? O banco tem a posição dele proprietária. O que é a posição proprietária? Lá ele tem dinheiro, tem ações, tem derivativos, tem debêntures, tem título público, privado, o que você imaginar tem lá dentro. E quando a gente fala de derivativos, é um pouco mais difícil de calcular, que é pura matemática. Tanto a pessoa trabalha na Quadra é físico, matemático, porque tem muita coisa ali de matemática. Então a gente calcula isso, apura o P&L de instituição, se ela está ganhando ou perdendo dinheiro, dia a dia. Então a gente consegue dar essa visão no final do dia, atualizar, precificar corretamente todos os ativos que ela tem na carteira dela e falar, olha, se ganhou, você perdeu dinheiro hoje na tua posição.
E com isso, tem alguns relatores nossos que explicam onde ele está ganhando e perdendo dinheiro. Ele falou, poxa, estou perdendo dinheiro aqui, e que eu estou ganhando, eu posso mudar minha estratégia para vir para cá, onde eu estou ganhando dinheiro. Então, ela é uma suíte de 5 ou 6 soluções que trabalham de forma independente, mas também de forma complementar, uma amarrada na outra. E hoje tem vários clientes, 70% dos nossos clientes hoje são bancos internacionais. Então, a gente tem o banco MUFG, que é o antigo banco de Tóquio, o Banco Sumitomo, Scotiabank, tem a BN Emerald, a parte de corretora, que o banco foi embora do Brasil, mas a corretora ficou aqui. Tem Sofisa, Banco Industrial, Fibra. Então, assim, a gente tem... E o legal dos bancos internacionais é que a gente faz todo esse trabalho, chega no final do dia, a gente gera um arquivo de integração. Então, você pode pegar esse arquivo e mandar para o Japão para integrar na posição global do banco. Então, hoje, o nosso carro-chefe são bancos. A gente está indo agora para um caminho também de assets, corretoras, e começando a olhar um pouquinho de Latam. Porque a gente até brinca, né? Que a gente tem, sei lá, 100 funcionalidades. Se eu for mandar para fora, colocar em qualquer outro país do mundo, eu tenho que mandar só 50. Porque a gente tem muita coisa que só existe aqui no Brasil. Quando você fala de juros compostos, então, lá fora ninguém entende. Meu, por que vocês cobram juros sobre juros? Então, as nossas ferramentas hoje elas atendem tanto o mercado nacional como Latam e futuramente global também. Animal. Acho que vale para quadra e vale para Lina também, mas pensando em quadra hoje, me parece que conhecimento não é uma questão e nem relacionamento, pensando nos executivos que estão ali. Sim. Então, para a gente falar de escala e começar a tangibilizar aí para quem está assistindo até os desafios, pensando em negócio mesmo, porque eu também quero saber dos desafios do líder, dos líderes ali, do grupo, né, como um todo, mas qual ou quais você vê serem os principais desafios e, se não desafios, os pontos de foco? Para onde a gente tem que olhar? Se a gente continuar olhando para cá, porque está dando certo, né? Sim. Se a gente continuar olhando para cá, vai ser bom. E que isso possa se transplantar, né, para outros negócios também. Eu acho que hoje, na quadra, o que nós temos... O nosso maior concorrente hoje é o Microsoft Excel. Que os bancos pequenos e médios estão bastante coisa em Excel, então o nosso grande trabalho é ajudar os bancos a saírem do Excel e irem para a nossa plataforma. Mas por que? Está funcionando no Excel, funciona bonito. Aquilo que a gente estava conversando antes da gravação aqui. Escala. Um banco tem hoje uma operação em Excel, só que se a pessoa que toma conta daquele Excel sai, você vai gastar uma semaninha ou mais para aprender aquele monte de macro no VBA que estava lá dentro, fazer um monte de mágica ali. E você não consegue escalar, por mais que você tenha pessoas, macreiros ali mexendo no Excel, você não tem uma base consolidada, você não tem como reportar corretamente para um banco central. Então, o maior desafio nosso hoje é mostrar para as instituições médias, que a gente chama de S3, S4, S5, né? S3 para baixo, que eles precisam dessa governança, eles precisam ter escala, eles precisam ter rastreabilidade do que eles estão fazendo. Então, hoje o Squadra, qualquer interação que você faça numa boleta, numa ordem, fica logado. No Excel você não tem esse log. Se estava 100 de manhã, eu coloquei para 200 agora, o que vale é 200. Aquele 100 lá sumiu da existência humana. Então, o nosso grande desafio hoje é mostrar que sair dos controles manuais e ir para uma plataforma robusta é uma solução, uma decisão inteligente por parte dos bancos e outras instituições. Legal. Esse é o grande desafio, de doutrinar e mostrar a possibilidade de crescimento. Você que está nos ouvindo, que ainda usa Excel, até banco usa Excel. Bancos. Caramba, cara. Eu ia falar isso, a outra empresa do Fabiano usa isso também. Não, mas exato. E aí tem bancos que eu já vi por aí que tem uma máquina que roda o Windows 95 ainda para poder... Nossa. Que tem uma planilha que ninguém mais mexe, porque se mexer para o negócio... Está lá em 95, ninguém atualiza a máquina e tal. Extensão, Só que aí quando você pensa em vulnerabilidades de ataque, o negócio fica meio pesado. Caramba. Todas as possíveis. Exato. Animal. Legal. Então, indo para o líder, ou para os líderes, né? Porque, tudo bem, pode ser esse o desafio de educação, de venda até, né? De quebra ali, de objeção. A objeção, nesse caso, dá muito trabalho trocar, né? Dá trabalho Muitas não vezes trocar, no caso. É isso que vai dar mais trabalho a longo prazo. E pensando em grupo, né? Vocês, sócios, executivos, tanto, de novo, na quadra quanto na Lina, o que você vê serem
os principais desafios também e os pontos de inflexão, né? Entre esse grupo. O que teve no caminho, ou tem, ou ainda pode vir a ter, você está olhando sempre para frente também, de quebra aí para atrapalhar essa história. Eu acredito que um pouco a gente conversou também antes. Precisa gravar os bastidores, né? Que tem bastante informação útil nos bastidores. A gente não pode aqui. perder nada. É que assim, vamos pegar um cara que está começando uma startup agora, uma fintech, alguma coisa. Qual que por mais que ele tenha conhecimento de tecnologia, estudou pra caramba o mercado, vai faltar uma pecinha-chave para ele chamada networking, que é com quem ele vai tirar dúvidas e quem vai ajudar ele a vender ou posicionar o produto dele. Então, tanto no caso da Lina como da Quadra, as pessoas que montaram as empresas já tinham 25, 30 anos de mercado. Algumas mais jovens, mas a maior parte dos fundadores já estavam no mercado há muito tempo e conheciam muita gente. Então, quando você vai oferecer um produto para um cliente, você não vai começar lá pedir para o estagiário te apresentar um programador, que vai apresentar para o gerente, superintendente, diretor. A gente já consegue penetrar direto na camada de C-levels. Então, você conversa com o diretor de um banco, com o presidente de um banco, com o superintendente. Então, você já tira várias camadas ali de baixo que demorariam, você bonzinho, 6 meses para chegar até um C-level, você já vai direto. Então, acho que uma importante dica para quem está começando é procurar pessoas experientes que tenham esses contatos no mercado para fazer a introdução dela e da empresa dela, para exatamente queimar alguns passos e ganhar tempo. Lógico, se o produto for bom, que ninguém vai querer se queimar também oferecendo uma coisa que não funciona, mas a importância de ter esse networking muito próximo. Você comentou, já que a gente falou de bastidores, né? Antes da gente começar a gravar, você comentou do livro do Flávio Augusto, que inclusive chama Ponto de Inflexão, né? Exato. E lá ele fala, né, sobre a importância, o poder da resiliência. Sim. E como nem todos são flores, até agora a gente só falou de coisa boa, tem alguma coisa que você possa, né, e queira comentar, que você falou, cara, nesse momento a resiliência foi fundamental para poder seguir ou finalizar um projeto, ou até mesmo dar uma guinada, né? Sim. Eu acho que resiliência tem a ver com o estômago, com as borboletas que você comentou do estômago. Porque assim, quando você é CLT, vai lá, compra suas 8 horas por dia, vai ter o salário redondinho. Raramente você vai ter que trabalhar de final de semana, depende de onde você está. Tem vezes que é normal trabalhar de final de semana. Vai ter um bônus, 13º, uma cesta de Natal. A preocupação, nível de estresse com vou estar empregado amanhã é diferente do empreendedor que tem que sair na rua para vender o produto, senão não tem receita e o negócio não anda. Então, eu acho que resiliência tem a ver com aguentar pressão, porque não é fácil. Vocês também sabem que não é fácil empreender. Você sabe que às vezes vai dormir à noite e fala, meu Deus, onde foi que eu errei? Por que deu tão errado? No dia seguinte você acorda e fala, não, acho que já sei como resolver isso. Vai lá, 2 telefonemas, já volta tudo ao estágio inicial de tranquilidade. Mas resiliência, eu acho que é aguentar pancada mesmo, porque não é fácil. Aquilo que a gente comentou também, né? Você sai de um emprego, CLT, com bônus, com tudo. Para os primeiro ano ou primeiros anos de empreendedorismo, você coloca dinheiro do bolso. Mesmo que você não coloque dinheiro do bolso, está colocando seu tempo, deixando de ganhar para trabalhar ali. Atrás do negócio que só você está vendo. Então, é resiliência e casca. Você vai gerando casca quando você vai empreendendo. E isso me remete ao que você trouxe até então, muito da tua clareza do que você sempre quis, né? Então, acho que várias etapas, né, daquele foi trazendo. Eu acho que falar resiliência sem contexto, talvez para algumas pessoas pode parecer algo muito distante ou difícil. Dar murro em ponta de faca, né? Ou dar murro em ponta de faca, ou insistir em algo que talvez seja muito complexo. Mas todo o tempo você reforça que o teu hiperfoco e o teu próximo passo. Né? Então, acho que em nenhum momento você trouxe, pelo menos, não sei se eu entendi bem, me confirma, você não trouxe em nenhum momento algo que ia acontecer no passo 5 ou 10. Não, o teu próximo passo estava claro. Sim. Os desafios viriam, né? Como às vezes você só não consegue mensurar a intensidade. Como às vezes a nossa esposa dizendo, olha, e aí, você não vai vender? Exato. Não, mas não, vende? Não dá pra vender. Você fala, não, o próximo passo tá ali. Eu sei que vai acontecer, mas não vai acontecer talvez no tempo que eu gostaria. Sim. E pagar esse preço para isso, né? Tem muito disso. Aí volta aquela fase, aquela parte que só você vê lá na frente, né?
Então, até vindo para cá hoje, acho que eu vi alguma coisa em algum podcast, uma questão que falava o seguinte, entrevistaram um sócio do iFood, um dos sócios fundadores, e aí ele falou que, na época que ele estava lá, o iFood fazia 3 milhões de reais por mês e gastava 5 milhões e meio, 6 milhões. Ele falou que dava um furo de 2,5. O entrevistador falou, cara, mas e aí? Ele falou, não, é o que tinha. A gente sabia que a gente tá queimando dinheiro, mas que o negócio ia escalar e ia virar um monstro. Ele falou, depois de um ano, eu saí de 3 para 300 milhões. E aí já começou a fazer dinheiro. Hoje os caras fazem bilhões e bilhões de reais, estão no lucro e assim, virou uma máquina de pivotagem também. Elas atendem o cliente final, atendem restaurante, vão lançar o cartão deles, vão lançar plano de saúde, vão lançar um monte de coisa. Então, ele virou um ecossistema. Só que lá atrás, você fala pro cara, você está queimando 2 milhões e meio por mês com os caras de bicicleta entregando coisas. Ele falou, ninguém botava uma fé. Você acha que o iFood, sei lá, iFood, Mercado Livre... Agora fica fácil da gente falar assim, os caras vislumbraram ser um super app, né? Ou super apps que o ecossistema que a gente costuma ver. Você acha que esses caras, e pelas coisas que você viveu, essa clareza já existia? Ou existia um cheiro para isso e a pivotagem vai acontecendo e você vai no flow? Eu acho que você tem ideia de onde você quer chegar, mas nesses casos específicos você ultrapassa em muito o que você tinha visualizado. O próprio Wizard lá, nas mentorias que eu tive com ele, ele falou que ele dava aula na casa dele, ele montou uma turma, 2 turmas, 3 turmas, montou uma escola, dessa escola montou outra escola, e quando ele estava na terceira escola, o CFO dele, que era o contador, que não era CFO aquele título, falou para ele, você vai ter que montar uma área de contabilidade, uma área de marketing, uma área não sei o que. Ele falou, imagina, para quê? Então tem 3 escolas. Eu falei, não, um dia você vai ter 100 escolas ou mais, vai ter que ter essa estrutura pronta, que volta no nosso começo de conversa aqui de novo. Aí ele fala, não, que absurdo. Ele falou, confia, faz isso. Aí ele fez. Aí quando ele tinha 1.000 escolas, falou, rapaz, se eu não tivesse feito lá atrás esse negócio, eu não teria 1.000 escolas hoje. Então, às vezes você tem uma meta, que a meta dele era ter 100 escolas, ele bateu 1.000. Eu aposto que ele não visualizava 1.000. 100, sim, 1.000 não. Talvez o iFood visualizasse ser o B2C do Brasil, mas não ser o B2C do Brasil, o B2B de restaurante, plano de saúde, cartão de crédito, tudo isso. Porque acho que vai meio que a construção vai acontecendo. Sim. Você tem o norte lá, mas quando é sucesso, você extrapola em muito o que você tinha projetado Sim. lá atrás. A própria Pismo, né, que foi vendida por $1 bilhão para a Visa, elas tinham essa ideia de ser uma empresa representativa no mercado, processamento de cartões de crédito e tal, mas eu aposto que elas não as sócias, as fundadoras, não visualizavam que ia valer $1 bilhão. Assim, o bid, né? Um bi, vende, venda. Sim, boa. Acho que indo além, de novo, é um negócio de aprofundar onde a gente está e vamos um pouquinho adiante. Falou de resiliência, quando acontece alguma coisa. A gente consegue dar uma olhada, mas precisa ter resiliência. Quais são os principais erros? Se você olhar para o lado, talvez seja assim, talvez não, mas que você vê os líderes cometendo, desde quando fundam, talvez, mas quando escalam, toda hora a gente traz para cá, um negócio. O principal erro que eu vejo, graças a Deus, não aconteceu isso nem na Lina e nem na quadra, o pessoal é bem pé no chão, mas o que eu vejo muito por aí é o cara que tem um PowerPoint, aí ele levanta R$100 mil com o pai e com a mãe, monta a empresa lá, aí aparece o investidor, coloca 10 milhões na mão dele. Ele acha que é dinheiro infinito. Até então era. Até antes do ano 2020, você pegava cheque em cima de cheque e não tinha dinheiro, e era tudo dinheiro infinito. Mas agora, o cara pega 10 milhões, teve casos de empreendedores que compraram casa, carro e tal, e faliram a empresa. Ou que gastaram um monte de coisa em marketing e tal, sem ter o retorno, e esperando que o próximo cheque viesse, e não veio, e o pessoal quebrou. Então, acho que o grande que eu vejo por aí, né, agora menos, porque não está tão líquido o mercado, mas é o pessoal cair nessa falácia do dinheiro infinito. Que sempre vai conseguir uma rodada maior, que sempre vai conseguir um valuation maior, gastando no limite, só que quando não consegue o cheque dali para frente, quebra. Simples assim. Legal. Contar com o ovo... Exatamente. Na cestinha. Vou pular. Exato. É isso aí. Mas eu acho que a maior parte é esse desleixo mesmo de
Gastar, gastar, gastar e não ter o payback disso, né? Você não ter o ROI. Vou gastar isso aqui 1 milhão para me trazer 2. Não, vou gastar 1 milhão. Se der alguma coisa, ótimo. Se não, tá bem também. Porque o dinheiro é de investidor, então... Uhum. Cara, Manda, eu tenho que perguntar Ixi, isso, respirou né? fundo. Vai. Vem. Eu tenho que perguntar isso, porque, Marcos, desde o primeiro momento ali que a gente conversou, você me passa uma coisa que eu acho que a maioria dos empreendedores tem na veia, que é você já conquistou muito, ao mesmo tempo é uma sede de que falta muito ainda. Falta muito. E sempre vai faltar. Uhum. E isso é maravilhoso, né? A gente nos mantém vivos, né? Starving. Isso. Stay starving. Exatamente. E perguntar o que você ainda espera, né, construir. Qual que é o próximo ponto de inflexão? Qual que é o próximo objetivo ali? Você que tem tanta clareza aí. Eu acho que são... Bom, na Lina eu continuo como sócio, mas eu não estou mais na operação, então lá eu vejo só uma saída daqui a alguns anos. Então está valorizando ano a ano o equity lá. Quanto mais, melhor. Então deixa lá, sei que está muito bem gerida a empresa e vai para frente. Continua indo para frente. Teremos mais boas notícias aí, então vai dar bom. A Quadra é a mesma coisa. A minha ideia agora com a Quadra, com os sócios lá, é fazer a empresa ficar conhecida. Então, ontem eu tive várias reuniões, eu fui apresentando a empresa. Todo dia eu converso com alguém para mostrar, para o pessoal saber que existe. Então, primeira coisa, saber que existe, saber que tem os produtos, porque os produtos funcionam, porque tem um bench de clientes já ativo. E também crescer a empresa no número de clientes para ou no futuro vender ou nem compensar vender, dado o fluxo de caixa que ela vai ter. Uhum. Então a ideia é essa. E para frente, além de vender minha arte na praia, eu acho que alguma coisa relacionada à educação. Eu comecei mês passado no núcleo de empreendedorismo da USP, então eu estou mentorando lá um aluno, que é o Marcos, mas eu acho que eu devo voltar minha aposentadoria para algo relacionado à educação. Talvez aquele sonho de criança ter uma escola Ter aquela bacana, escola, sim. tipo estado da arte. Eu deixo minha filha na escola, passo filha de colégio dela, que é um colégio bem grande aqui em São Paulo, e ficou depois pro prédio. Falei, nossa, que deve ser legal administrar um negócio desse. Que bacana, boa. Pô, e aí, que reflexão, indo também em linha, né, com esse futuro, Uhum. que reflexão você deixa para os ouvintes, para quem está ouvindo a gente, de tudo isso, ou não dito ainda também, Tá. O que a gente deixa aí para provocar quem está em Bom, casa? eu vou dar uma receitinha de bolo, né? Então, se você pensa em... a câmara da verdade. Isso. Se você pensa em empreender, eu acho que primeira coisa, tem uma reserva financeira, porque o primeiro ano, ou os primeiros anos, você vai gastar. Não tem esse negócio de, comecei minha empresa agora, já fiquei milionário. Não. Você pode até ficar milionário no papel, mas enquanto não tiver um evento de realização, ou seja, alguém comprando aquela parte sua e dando dinheiro, você está só no dinheiro do banco imobiliário. Então, tem uma reserva de dinheiro. Pense muito bem no que você vai querer empreender. É fintech, é startup, é empresa de saúde, é uma empresa que, sei lá, o que você imaginar. Então, bolei o que eu quero. Pesquisa no mercado, entenda o mercado. Manda cold call, não tenha vergonha, manda cold call. Entra no LinkedIn, vê quem são as referências desse mercado, manda cold call. Se você mandar 100, pelo menos um vai responder. Certeza. Aí você vai tomar um café com essa pessoa, ela vai te apresentar outra pessoa. A gente tem aquela visão que essas pessoas que estão mais... que já cresceram bastante na empresa, nas suas startups, estão no mundo fechado. Não. Você tem que entrar na bolha deles. Eles não vão sair da bolha deles para entrar na sua. Às vezes você pode convidar para entrar na deles. Então faça mentoria, cursos, converse com todo mundo que vocês podem. Feito isso, montou esse plano de negócio, entenda certinho, procure os parceiros corretos, pessoas que pensem como você. Tem que ser pessoas que pensam diferente. Pensar diferente, ok, mas a índole tem que ser a mesma que a sua, para você não ter dor de cabeça. Então, assim, procure os sócios, veja se o santo casa, né, que acho que é a frase aqui que mata essa parte, e vai empreender. Mas, assim, estude bem antes, não faça nada por impulso. Que se fizer por impulso, a probabilidade... A maior parte das empresas fecha em 4 anos. Se você for por impulso, você vai estar nessa estatística. Infelizmente, não tem receita mágica. A não ser aqueles casos. Eu peguei
ia falar de pessoas que pegam o dinheiro com família e tal, mas mesmo assim, se não tiver mercado depois para vender teu produto, não vai dar nada. Sim. Então, se preparem para empreender. Não é fácil. É isso aí. Não vamos vender aquela parte glamurosa dos podcasts por aí. Não, eu comecei vendendo bala aqui na esquina e hoje eu tenho um império de 5 bilhões de reais. Olha minha Lamborghini aqui. Não, cara, galera. Cara, Mas compre meu curso, né? Compre meu curso aqui para trocar de Lamborghini no ano que vem. o cara que... meu sucesso foi vendendo curso para você. Exatamente. É isso. Cara, muito bom e muito valioso, porque é óbvio que precisa ser dito, repetido, quanta gente, né, despreparada, porque por mais que tenha curso por aí, é vivendo, né? É realmente os tropeços. Então, assim, ouvir pessoas como você trazerem essas experiências e principalmente, né, quando a gente vai ter algumas trocas com alguns clientes, eu falo, cara, principalmente o que não fazer, a gente consegue ajudar, né? Então, são dicas valiosas. A gente está caminhando para a reta final. Tem duas finaleiras aqui que a gente gosta de fazer. Tá. Vou fazer um, rodar faz a outra. A primeira é quem que você gostaria, né? Já que você comentou que já assistiu aí os primeiros episódios, legal. Quem que você gostaria de assistir, que a gente convidasse para cá, que para você seria legal? Tá. Ela não sabe disso, mas eu vou fazer o convite, ela vai ter que vir aqui. O nome dela é Veridiana Quirino. A Veridiana, ela morava na periferia de Campinas. Aos 11 anos de idade, ela teve que abandonar os estudos para tomar conta dos irmãos mais velhos. Quando ela tinha seus 16, 17 anos, ela conseguiu um emprego numa loja de shopping, atendente de shopping. Achou legal aquele mundo, falou, poxa, mas por que eu não tenho minha loja? Aí ela montou uma loja de semi-joias, de 2x2, acho que no centro de Campinas, se não me engano, não vou lembrar exatamente agora. Montou a lojinha dela, foi crescendo. Passados 20 anos, hoje ela tem 3 mil funcionárias vendendo as lojas dela. Tem 4 lojas físicas em shopping. Tem uma fábrica de semijoias, acho que lá em Limeira, alguma coisa assim. Limeira. Limeira, né? Sim. E ela fatura hoje 50 milhões de reais por ano. Faturou ano passado, esse ano vai ser mais. Então, eu achei legal dela que, assim, eu conversei com ela também. Ela estava no mesmo grupo de mentoria do Wizard. E ela fala que metas, né? Ela saía de casa para vender bala no semáforo, caixinha de bala. E, sei lá, acabou o movimento 7 da noite, não tinha mais movimento nos semáforos. Ela entrava no ônibus, ia para casa dela, ficava vendendo bala no ônibus. Chegava aqui na casa dela, se não tivesse vendido tudo, ela dava mais uma volta com o ônibus até zerar a caixinha. Então ela não voltava para casa sem bater a meta. E ela leva isso até hoje. Numa escala maior, ela vende 2 milhões de unidades de semijoias por ano, uma a cada 15 segundos. E assim, continua batendo as metas. Que demais. Faria o link para vocês lá, para vocês conversarem com ela. Já está combinado. Obrigado. Nada. Boa. Então, a nossa pergunta final. A gente já fez ela outras vezes, você já deve saber o que está vindo por aí. O que você diria para o seu eu do passado, do início da jornada, talvez não da jornada empreendedora, porque foi muito recente, né? Da sua jornada lá atrás, talvez da jornada empreendedora também. Eu acho que eu diria para ele beber menos, que o meu eu lá atrás bebia muito, mas aproveitava também. Então, eu sempre fui uma pessoa muito focada, desde lá de trás. Então, talvez essa parte de não beber tanto eu falaria para ele. Evitaria muitos problemas com dor de cabeça. Se cuida aí. E talvez ter perdido a vergonha mais cedo. Quero dizer com isso que eu era uma pessoa muito tímida. Muito tímida. E aí eu tinha, por exemplo, um gerente da bolsa, eu tinha vergonha de falar com o gerente, porque eu achava, o gerente está aqui, eu sou analista, meu Deus, tem um degrau gigante entre nós dois. Gerente, dono de empresas, diretor, então eu baixava a cabeça de vergonha e passava longe. Se eu tivesse tido menos vergonha nesse sentido, eu teria talvez galgado mais rápido esse networking, teria empreendido antes, teria conseguido escalar minha carreira antes também. Então, acho que essas 2 dicas para o meu eu do passado aí. Que legal. Pô, Marcos, super obrigado. Tô sentindo que tem muito mais para ser dito aí. A gente para aqui, mas com certeza vai ter mais história para contar no futuro. Legal. E a gente faz a versão 2 aí. Perfeito, estarei à disposição. Marcos, gostei muito. Com certeza riquíssimo tudo que você trouxe aqui. Obrigado pelo seu tempo mais uma vez. Imagina. E já sinta-se convidado para um próximo aí. Vamos fazer legal. Uma parte 2. V2. Tranquilo. Legal. Gente, quem ficou com a gente até aqui, obrigado. A gente vai deixar aí o LinkedIn do Marcos, contatos e até a próxima.
Valeu. Valeu.